Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia, né? Na aula do dia 28 de maio, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é anotar o nosso diário de bordo, vamos ler as habilidades, vamos fazer a correção do mapa conceitual da Europa. Fiz a minha lição de casa, pesquisei aí sobre as grandes barreiras de corais. E os conteúdos dessa aula, né, será a Ásia, a África e a América. Vão parando o vídeo para vocês fazerem as anotações. E esses slides também já foram postados no Google Classroom. As habilidades, nós vamos continuar aí, né, com as principais características dos países europeus, asiáticos e da Oceania. Essa semana nós vimos os países europeus e vimos também sobre a Oceania. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre os países asiáticos, é uma retomada de conteúdos, e vamos trabalhar também mapas, esquemas, croquis, tá, e anamorfoses da América e da África. A lição de casa, né, que tinha ficado para vocês, a localização da Europa, ela fica no hemisfério norte totalmente, com exceção da Guiana Francesa, que é um território ultramarino que está aqui no continente americano. A população ela é mal distribuída, né, por fatores naturais. Existem regiões montanhosas também no continente europeu. Isso é um fator de repulsão da população. O IDH é muito elevado. Os climas são bem variados, entre polar, temperado e mediterrâneo, e os problemas ambientais e a perda da biodiversidade, porque a grande maioria das florestas foram desmatadas, o aquecimento global, a chuva ácida e o derrame de petróleo. A minha lição de casa, a Grande Barreira de Corais, que fica na Austrália, no continente Oceania. É o Recife localizado diante da costa nordeste da Austrália. No próximo slide nós vamos ver uma imagem de satélite. É a maior faixa de corais do mundo. Essa grande barreira abrange uma área de 347.800 quilômetros quadrados, sendo um lugar muito procurado por peixes e outras criaturas do mar. Tá? Então, aqui na imagem de satélite, dá para a gente perceber, né, onde fica essa barreira de corais, tá? Estou aqui mostrando para vocês. No mapa físico, né, na costa nordeste, aqui da Austrália, e aqui nessa imagem também de satélite, dá para perceber a localização da Grande Barreira de Corais. Lição de casa que a gente tinha proposto para vocês e para mim, para que eu fizesse também, né? Tá? Falando um pouquinho da Ásia, então já recapitulamos aí a Europa, a Oceania, vimos a barreira de corais e agora a gente vai falar, né, retomar aí um pouquinho sobre a Ásia, tá? A maior parte do continente se localiza no hemisfério norte, uma pequena parte no hemisfério sul. A Ásia, ela faz fronteira com o continente africano, com o continente europeu, continente americano pelo Estreito de Bering e com a Oceania. Então, ele é um continente bem central, é o maior continente, tem 49 países e tem a maior população. Aqui a localização da Ásia, né, mostrando para vocês que faz contato com a Europa, faz contato com a África, faz contato com a Oceania e faz contato também com o continente americano, né? Então essas são as fronteiras do continente asiático, a localização da Ásia, tá? Então toda essa região aqui, né, faz parte da Ásia, tá? A localização no mapa mundi. Uma imagem de satélite sobre o continente asiático, mostrando o quanto ele é grande, né, o maior continente. E por ser um grande continente, ele é dividido em sub-regiões também, tá? A Ásia Setentrional, a parte norte do continente asiático, a Ásia Central, o Oriente Médio, que é aquela região rica em petróleo e também que a grande maioria dos países são países muçulmanos que seguem o islamismo. A Ásia Meridional, tá aqui a Índia, né, como um país de destaque, e o Paquistão. O Sudeste Asiático, a parte mais ao sul do continente asiático, e também o Extremo Oriente, onde entra a China, a Coreia do Norte, Coreia do Sul e o Japão como principais países.
A Ásia físico, então a gente não pode esquecer, né, da cordilheira do Himalaia, as grandes cadeias montanhosas, aqui as maiores altitudes do mundo, onde tem o Pico Everest, e também uma região onde tem depressão. Então nós temos aqui todas as formas de relevo, planaltos, planícies, montanhas e depressões, tá? Então a depressão aqui do Mar Cáspio, e também aqui em Israel, a depressão do Mar Morto, como eu trouxe aqui para vocês, a localização do Mar Morto, é a maior depressão que nós temos, né, com mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Quanto ao clima e à vegetação, como é um continente muito extenso, de norte até sul, pode-se encontrar aqui todas as zonas climáticas e todos os climas do mundo, né? Como o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de montanha e o polar. E em termos de vegetação, como ocorre uma interdependência entre clima e vegetação, que são os biomas, vamos encontrar também uma vegetação bem variada, né, como a tundra, uma floresta, uma vegetação rasteira e adaptada a um clima bem frio, a floresta temperada de coníferas, né, que são aquela vegetação, aquelas árvores em forma de cone, as pradarias, que é a vegetação rasteira, vegetação mediterrânea, semideserto e estepes, onde é uma vegetação rasteira de um clima mais seco, o deserto, as savanas e também a floresta equatorial ou tropical. Falando um pouquinho sobre população, encontram-se aí os dois países mais populosos do mundo, a China e a Índia, tá? Mas a gente encontra também nesse continente a Indonésia, o Paquistão, Bangladesh e a Rússia, tá? Países do continente asiático. Vindo aqui, nós temos os Estados Unidos, um país do continente americano, o Brasil, um país do continente americano, a Nigéria, um país do continente africano, e o México, um país do continente americano. Aqui estão os países mais populosos do mundo e a sua localização. Quanto à densidade demográfica desses países, né, mais populosos, então Bangladesh entra em primeiro lugar, porque o que é densidade demográfica? Habitantes por quilômetro quadrado. Em segundo lugar, a Índia, também do continente asiático, Paquistão do continente asiático, Nigéria, continente africano, China, continente asiático, Indonésia, continente asiático, México, continente americano, Estados Unidos, continente americano, Brasil, continente americano, e a Rússia, no caso aqui, né, aquele país transcontinental, tanto do continente americano, do continente asiático, como do continente europeu. Aqui estão os 10 países com a maior densidade demográfica do mundo. Quanto ao IDH, encontramos aqui na Ásia também uma variedade de IDH, né, entre médio, elevado e muito elevado IDH. Como é muito elevado IDH, nós encontramos o Japão, a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Israel, tá? São os países aí, né, que têm um elevado IDH. Quanto à pirâmide etária, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, uma pirâmide etária da Ásia de 1950, e a gente percebe um formato bem triangular dessa pirâmide etária, caracterizando um continente, né, que na época, em 1950, não era tão desenvolvido. Já a pirâmide etária da Ásia de 2017, a gente já percebe um desenvolvimento maior desse continente através do controle da taxa de natalidade, um controle da taxa de fecundidade e um aumento também na expectativa de vida. Nessa primeira pirâmide etária aqui, inclui-se inclusive o Japão, tá? Já na segunda pirâmide etária, a gente já tira o Japão, inclui também o Japão como um país bem desenvolvido e também a China como um país desenvolvido. Os problemas ambientais da Ásia, uma grande poluição atmosférica, principalmente da China, chuva ácida, que nós já vimos também em outros continentes,
o desmatamento, desertificação, caça ilegal e a poluição por meio do lixo, porque existem países aí bem populosos, principalmente, né, a Índia, que tem uma grande população e uma desigualdade social muito grande, e a população acaba aí produzindo muito lixo e não tendo um descarte correto desse lixo, ok? Aqui nós temos, né, para vocês montarem aí o mapa conceitual da Ásia, quanto à sua localização, quanto aos 2 países mais populosos, os problemas ambientais, o IDH, clima e vegetação. Parem o vídeo, analisem direitinho, façam as suas anotações e depois vejam se está certo, tá? Eu já vou colocar aqui para vocês, né, a correção, mas primeiro pare o vídeo e faça as suas anotações, ok? Localização no hemisfério norte, uma pequena parte no hemisfério sul, os 2 países mais populosos, China e Índia, IDH muito elevado, elevado e médio, IDH, vegetação e clima muito variado e ocorre uma interdependência, e os problemas ambientais, poluição atmosférica, chuva ácida, desmatamento, desertificação, caça ilegal e poluição por meio do lixo, que foi o que nós vimos no último slide. Alguma dúvida? Espero que não, espero que vocês tenham entendido direitinho a Ásia. Vamos agora mudar de assunto, né? Vamos para a África. Aqui é uma retomada do conteúdo do 8º ano, tá? Que vocês estudaram África e América. Então, só uma retomada através da análise de mapas. A localização do continente africano. Então, ele pega os 4 hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério ocidental e hemisfério oriental, tá? Norte, hemisfério sul, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Temos aqui a localização do continente africano, o mapa físico do continente africano com uma extensa região desértica, que é o maior deserto do mundo. Essa região aqui é maior que o Brasil, não esquecendo que aqui é a Ásia, tá? E aqui nós temos o deserto do Saara, na parte setentrional, na parte norte do continente africano, e também o deserto do Kalahari, aqui na parte sul do continente africano. Algumas cadeias montanhosas, né? São planaltos bem elevados, aqui na parte oriental do continente africano, e também uma região aí de planícies, tá? Então também, né, planaltos, planícies, não temos depressões absolutas aqui no continente africano, e algumas regiões montanhosas, não esquecendo do deserto do Saara, na parte norte do continente, na parte setentrional do continente africano. Biomas, o continente africano também é bem rico, tem o bioma mediterrâneo, próximo aqui ao mar Mediterrâneo, tem o bioma desértico, que é onde está localizado o deserto do Saara, a savana, né, que é um bioma intermediário entre um bioma com um clima muito seco e um bioma que são as florestas, a floresta do Congo, com um clima muito úmido, tá? E as estepes aqui também, que é uma região mais seca próxima ao deserto do Kalahari. As sub-regiões africanas, porque também é um continente muito grande, né? Então é mais fácil de estudá-lo através das suas sub-regiões, a África setentrional, a África do Norte, a África ocidental, essa parte aqui, a África central, em rosa, a África oriental, a parte em laranja, e a África meridional, ou a parte sul do continente africano. Aqui é a África do Sul, um país, e aqui nós temos a parte sul do continente africano. Quanto ao clima e as correntes marítimas, um clima também bem variado, como vocês podem acompanhar aqui na legenda, como ele tem uma grande extensão de norte a sul, ele vai ter uma variedade climática bem exuberante. Aqui falando um pouquinho da população, os países numerados são países que têm o islamismo como uma prioridade de religião, tá? Então existem países aqui que têm entre 90% a 100% da população, ela é islâmica,
é uma religião monoteísta, eles são muçulmanos, e eles têm como Deus único, como nós, só que nós chamamos de Deus, e eles chamam de Alá, ok? Então aí, né, os 13 países que têm como base religiosa o islamismo. Pega principalmente a parte norte do continente africano. Quanto aos idiomas, são vários idiomas falados, tá? E alguns aí, né, alguns países falam o português, tá? Mas dá para perceber o afrikaner, o árabe, o inglês, o francês, o português, o espanhol, o sauali e outras línguas africanas. Então, é um continente que tem uma variedade linguística muito grande, inclusive o português, como a gente pode dar uma olhadinha aqui nesse mapa, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola e Moçambique são países que foram colônia de Portugal, como o Brasil, e tem como a sua língua mãe oficial o português, tá? A resposta está aí para vocês. Aqui nós temos uma anamorfose, né? Aquele mapa que tem uma forma bem diferenciada em relação à população total. E nós temos aí países em destaque: Egito, Nigéria, Etiópia e República Democrática do Congo são os países que têm a maior população no continente africano. Quanto à população urbana, a gente percebe aí o país em destaque, a Nigéria, com a maior população urbana, mas não é um continente em que a população vive mais na cidade, né? Acaba sendo um continente em que a maior parte da população está na área rural. Quanto ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, o produto final, né, do país, aquilo que é produzido no país, a gente percebe que o continente africano ele não tem um elevado PIB mundial, se comparado aí com os Estados Unidos, por exemplo, no continente americano, se comparado com a China e até alguns países do continente europeu, né? Aqui está todinha a África e percebe-se que o PIB não é muito elevado. Uma anamorfose aqui sobre o PIB per capita, então eu vou pegar o PIB, né, aquilo que é produzido pelo país em valores e dividir pela quantidade de habitantes, e a gente percebe uma distorção muito grande no continente africano, demonstrando que também, né, o PIB per capita é baixo. Aqui nós temos a produção de petróleo, então países em destaque, a Argélia, a Nigéria e Angola, são os países aí em destaque na produção de petróleo, mas também se percebe que não é um continente grande produtor de petróleo, completamente diferente aqui da Ásia, em destaque aqui a Arábia Saudita, né, um país que acaba ficando bem maior que o continente africano em termos de produção de petróleo. E quanto aos casos de Covid, né, do coronavírus, tá? Em 2020 também não foi um continente muito afetado, apesar de ter uma pobreza muito grande, as condições de higiene não serem tão boas, né, quanto em outros continentes, a propagação da doença não ocorreu de uma forma tão alastrante aí como no continente asiático, no continente europeu e no continente americano. Vamos mudar aqui a chavinha e vamos para a América, tá? Tô indo bem rapidinho, porque isso foi uma matéria do ano passado, então só revisão. Quanto à América, a localização, então nós temos aqui a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, a América Central e a parte insular, a parte das ilhas, e a América do Sul, né? Então, o continente americano, ele também pega o hemisfério norte e o hemisfério sul, e ele está totalmente no hemisfério ocidental. Isso quer dizer que a oeste do meridiano de Greenwich. Continente americano, aqui a localização no globo. Uma imagem de satélite também do continente americano. Biomas, como é um continente muito extenso de norte a sul, praticamente tem todos os biomas do mundo, né? Porque tem uma variedade climática muito grande e uma interdependência muito grande entre clima e vegetação, que é a característica principal dos biomas.
A América também ela é dividida, né, através de características culturais e sociais em América anglo-saxônica e América latina. América anglo-saxônica, aquela que foi colônia, né, do povo anglo-saxão, e a América Latina, aquela que foi colônia, derivado aí de países que falavam de origem latina, tá? Como é Espanha e Portugal. Tanto é que o Brasil pertence à América Latina. Quanto aos climas, né, já vimos também uma variedade muito grande de clima, desde o clima equatorial até o frio de montanha e o clima polar, desde o clima mais quente para os climas mais frios e também os climas mais secos. E aqui uma atividade, né? Escreva as 4 regiões da América Latina que estão numeradas, tá? Então, a região número 1, a região número 2, a região número 3 e a região número 4. Parem um pouquinho o vídeo para que vocês façam aí essa atividade no caderno. Vamos para a correção. Aqui, a América caracterizada com o número 1 é a América Andina, como número 2 é a América Platina, como número 3 é o país México e como número 4 a América Central Insular, né, que é esse conjunto de ilhas. Aqui nós temos uma anamorfose relacionada à população total, então não é o continente que tem uma população, uma grande população, né? O continente com uma população maior é o continente asiático, que nós já vimos na aula de hoje, então nós estamos aqui numa classificação mais intermediária. Quanto à população urbana, os países em destaque, Estados Unidos, México e Brasil, completamente diferente da China aqui na Ásia, né? Então também são países grandes em que tem uma população urbana elevada, porém não em comparado aí com a China, a nossa população urbana é menor. Anamorfose quanto ao PIB, então país em destaque os Estados Unidos, maior PIB do continente americano, maior produto interno bruto final, são os Estados Unidos, bem diferente aqui do Brasil, ok? A anamorfose PIB per capita, então eu vou pegar, né, aquilo que é produto final de um país, aquilo que é produzido dentro de um país e dividir por cabeça, né, pelo número de habitantes. O país em destaque com maior PIB per capita são os Estados Unidos. A produção de petróleo também, países em destaque, Estados Unidos, Venezuela, Brasil e México, são os países maiores produtores de petróleo aqui no continente americano. E em relação, opa, deu um errinho aqui, em relação ao coronavírus, a gente percebe, né, que o continente americano é o foco, onde estão ocorrendo aí os maiores casos, né, de coronavírus na atualidade, seguidos aí também do continente europeu, tá? Muito obrigada pela atenção, a aula está encerrada e qualquer dúvida, entre em contato comigo.